E aí, pessoal, vamos lá continuar nossa aula, né? A gente parou neste momento aqui de que a gente não fez muita coisa, a gente só chamou o use state, né? E expliquei muita coisa, mas ao mesmo tempo não fizemos nada. Então vamos lá. Vamos à obra agora. Vamos fazer aparecer esses dados logo, porque tá me deixando nervoso não aparecer esses dados. Primeiro a gente vai criar uma constante, né? Que vai receber esses dados. A gente vai chamar ela de pega usuários. Bom, ela vai ser uma função assíncrona. Para quem não entendeu o que é uma função assíncrona ainda, é uma função que ela não vai ficar esperando o código ser executado, tá bom? Ela vai executar assim que começar. Não, perdão. Ela não vai parar a execução dos demais códigos só porque ela não conseguiu alcançar o seu objetivo. Então ela vai pegar e falar assim, pô, eu não alcancei, mas dá sequência aí e quando eu estiver pronto eu me exibo para você, tá bom? Então aqui uma função assíncrona, ok? E vocês fizeram com try-catch, então eu vou manter essa estrutura, mas só porque vocês tiveram try-catch, ok? Senão eu já ia passar de outra maneira com promise then, que eu acho melhor, mas vamos seguir esse truque que vocês aprenderam. Então, try-catch montado aí, se tiver um erro, eu quero que ele exiba o meu erros aqui, ok? Nada de novo sobre o sol, vocês viram tudo isso aula passada. E aí, numa constante aqui, a gente vai salvar a resposta, né? Essa resposta que vai ter que ter um await, porque é exatamente esta linha aqui que ela pode parar a execução do código, né? Porque se ele não receber esses dados, o que vai acontecer? Então fala para ele, ó, espera e dá sequência no resto da vida aí, faz acontecer, mas esse cara aqui ele vai esperar. Enquanto ele não tiver a resposta, você só espera, tá bom? E a gente vai colocar aqui no Axios Get o endereço, né? Esse endereço tem que ser o mesmo endereço que você colocou lá nos routes do seu servidor. Eu tô colocando exatamente o mesmo que eu coloquei lá, então aqui eu sei que tá certinho. Aí vocês conferem lá, tá bom? Localhost, 30.000 barra usuários, tá bom? E pronto, com isso a resposta fica salva, né? Nessa constante, que essa resposta é tudo que ele pegar do get do usuário. Lembra que a gente configurou os controllers, do que a gente vai receber e blá blá blá, pipipopopó. Vamos lá, vamos continuar. Aí a gente vai salvar essa resposta onde? No nosso set usuários, porque a gente não está recebendo os usuários. Vamos salvar a resposta ponto .data, porque a gente precisa só do, a gente não precisa do status do HTTP, a gente só precisa da data, do que veio de conteúdo, beleza? Então, agora dentro do set users tem salvo, ou seja, o user já tem um valor agora de lista que ele recebeu aqui. Com isso, a gente pode brincar um pouquinho, mas antes, quando é que essa função pega os usuários vai agir? A gente tem que usar o nosso amigo que vocês viram ele algumas vezes, que é o useEffect. A estrutura dele vocês estão cansados de ver, né? Já até enjoaram da estrutura dele. E eu vou fazer o quando ele for montado, ou seja, eu não vou colocar nada dentro do colchete. Assim que o aplicativo for montado, ele chamar o meu pega usuários aqui para executar, ok? Feito isso, ele vai executar assim que iniciar a tela e o assíncrono ele vai falar, pô, cara, quando der jeito aqui, eu te mando a resposta, tá bom? Então, continua a vida aí. E aqui eu vou colocar só um H1 falando, opa, letra maiúscula. Vou colocar um H1 aqui só lista de usuários, beleza? Vai ter o espaço do H1 aí, vou fazer um table. Nada novo sob o sol. Nesse table vai ter um tr, esse tr vai ter dois ths, né? Dois ths não, três. Já vou falar o porquê. Um th que vai ser o nome da pessoa, né? Porque o th, para quem não lembra, são os títulos de uma tabela. O outro com e-mail e o outro com as ações que ela pode fazer, né? Porque a gente está mexendo com CRUD, vai ter atualizar e deletar depois. Mas depois de ver isso aí, beleza? E aí com essas ações aqui, tudo isso faz parte da camada do T-Head. Lembra? Vamos lembrar de pelo menos ser semântico aqui, porque já não vai ter responsividade, isso vai ficar para conta de vocês. Então vamos pelo menos ser semântico aqui para manter a lógica. E no T-Body é onde que vai acontecer a mágica, né? É no T-Body que eu vou fazer o tal do map, que vocês aprenderam aula passada, que é o user maps, users.map. E aí, dessa lista, a cada usuário que eu tiver, ou seja, a cada user que eu tiver, eu quero que ela faça uma coisa para mim. Lembrando que no React é a única linguagem que o map vai aparecer assim, ó, com
com esse parênteses aqui depois da seta associativa. Ah, não estou entendendo, professor. A maioria das linguagens usa depois da seta associativa as chaves, né? Mas o React ele usa ainda o parênteses. E aqui dentro o que que a gente vai fazer, né? A gente vai chamar o tr do HTML, beleza? E a gente tem quantas TDs? Deixa eu pensar. 4 TDs. Um, dois, não, vou fazer 3 só. 3 TDs, tá bom? Essas TDs vai dar um warning no meu código se eu executar, falando que elas são iguais, idênticas, e ele não sabe diferenciar. Porque se a cada usuário ele vai gerar uma TD dessa, com uma TR dessa, com 3 TD dentro, ele não vai entender, cara, como é que eu sei identificar cada TD, cada TR? Como é que eu identifico? Você identifica com o atributo key e dentro dele você coloca algo único. E a coisa única que a gente tem no nosso banco de dados é o ID do usuário. Então pronto, cada TR está sendo identificada e para o código ele entende como cada linha é diferente uma da outra. E dentro da primeira TD, a gente vai chamar justamente o nome do usuário. Professor, usou português lá em cima, agora está usando inglês aqui embaixo, é porque a gente tem que seguir o padrão que está lá no nosso servidor, tá bom? Então, user e-mail. E aqui, por último, a gente vai escrever à mão, atualizar, e dar um espacinho e escrever deletar, tá bom? E depois a gente arruma esses dois caras aqui, mais lá para frente. Então, com o map eu fiz isso aqui, ele vai executar o código assim que ele se aplicar dos effect. Vamos ver se com poucas linhas eu já consegui trazer o meu banco de dados para ação, né? Vou dar um npm start. E ó, pronto, lista de usuários. Eu tenho aqui as minhas ações e tenho o meu banco de dados aqui, certo? E ele está conferindo junto com o meu banco de dados. Eu falo para vocês que está igualzinho. E na próxima aula agora a gente vai aprender a fazer o put e o delete. É rápido, é curto, mas gente, é muito código. Então vamos acelerar aí e boa sorte.